Sejam bem-vindos a mais um vídeo aqui no canal do Engenheiro Funcional. Continuando trabalhando aqui com as EDOs de ordem superior, na aula de hoje nós vamos falar sobre variação de parâmetros para esse tipo de EDO. Para isso, eu trouxe esse exemplo aqui, uma EDO de ordem superior, ou seja, de ordem 3, uma Y de 3 linhas mais 2Y 2 linhas menos Y' menos 2Y é igual a E elevado a 2t. Mas só que nesse caso nós não teremos que resolver a parte homogênea, pois na questão ela já dá que o y1 é igual a esse termo aqui, o y2 é igual a esse aqui e o y3 é igual a esse aqui. Só nos resta montar aqui a solução da parte homogênea. A solução da parte homogênea vai ser igual a C1 vezes E elevado a menos 2t mais C2 vezes E elevado a menos t mais C3 vezes E elevado a t. Com isso nós temos a solução da primeira parte, da parte homogênea. Só nos resta agora fazer a solução da parte não homogênea. Para isso nós vamos utilizar o método de variação de parâmetros. Para o método de variação de parâmetros, a primeira coisa que nós vamos fazer é calcular o Wronskiano. O Wronskiano ele é dado pelo seguinte, pela determinante de y1, y2, y3, y' de 1, y' de 2, y' de 3, y duas linhas de 1, y duas linhas de 2 e y duas linhas de 3. Nós vimos anteriormente que nas outras aulas que o Wronskiano era igual a y1, y2, y' de 1 e y' de 2, mas era para casos onde tínhamos apenas dois termos aqui dentro da nossa solução da parte homogênea. Como aqui tem três termos, vai ser uma determinante aqui envolvendo três termos. Depois só nos resta calcular aqui esse Wronskiano, que o Wronskiano vai ser igual ao determinante do nosso y1. O y1 nós vimos que ele é igual a E elevado a menos 2t, o y2 é igual a E elevado a menos t e o y3 é igual a E elevado a t. Quando nós fazemos as derivadas, a derivada aqui de E elevado a menos 2t é igual a menos 2E elevado a t. A derivada de E elevado a menos t é igual a menos E elevado a menos t. E a derivada de E elevado a t, nós só repetimos E elevado a t. Depois nós fazemos a outra derivada aqui para descobrirmos aqui a terceira linha da nossa coluna. Para nós descobrirmos a terceira linha aqui do nosso determinante. Aqui eu esqueci o menos 2t. Quando nós fazemos isso, nós temos aqui que o valor aqui na nossa derivada desse primeiro termo é igual a 4E elevado a menos 2t. E elevado a t para esse segundo termo e E elevado a t também para o outro termo. Aqui eu acabei esquecendo o sinal de menos, vai ficar aqui o E elevado a menos t. E só nos resta calcular agora esse determinante. Eu não vou me aprofundar aqui na resolução aqui desse determinante. Como vocês já estão no ensino superior, suponho que vocês já manjam bastante desse tipo de coisa. Quando nós fazemos o determinante, ele é igual a 6E elevado a menos 2t. Com isso, nós vamos guardar aqui o valor desse determinante, pois nós vamos utilizá-lo mais tarde. Por que nós vamos utilizar ele mais tarde? Porque para montar a nossa equação final, ela vai ser da seguinte forma. Nós vamos ter um y de p vezes u de 1 vezes y1 mais o u de 2 vezes o y2 mais o u de 3 vezes o y de 3. E para calcular esse u de 1, u de 2 e u de 3, nós vamos utilizar aqui o cálculo do determinante. Depois, nós vamos calcular um termo que ele é um pouco estranho, que é o W de 1. Para calcular o W de 1, nós vamos primeiro pegar uma coluna. Nós vamos ter que substituir a primeira coluna por 0, 0 e 1. Quando nós fazemos isso, nós pegamos aqui essa expressão aqui do determinante do nosso Wronskiano e nessa primeira linha aqui nós substituímos por isso aqui. Ou seja, nós colocamos 0, 0 e 1 e nós colocamos aqui o valor que a gente viu anteriormente. Nós colocamos toda essa expressão. Quando nós colocamos, nós vamos colocar aqui o E elevado a menos t, a derivada dele que é igual a menos E elevado a menos t e depois o E elevado a menos t. E a terceira coluna é igual a E elevado a t aqui e E elevado a t. E depois nós só calculamos esse determinante, que no final das contas ele vai ser igual a 2, ou seja, o W1 vai ser igual a 2. Depois nós vamos calcular o W2. O W2 nós vamos colocar essa coluna aqui nessa segunda coluna aqui. Nós vamos colocar 0, 0 e 1.
E aqui nós vamos só repetir o que nós vimos anteriormente. Nós vamos colocar e elevado a t aqui, e elevado a t, e elevado a t. E nessa outra coluna nós vamos colocar e elevado a menos 2t, menos 2 é elevado a menos 2t e 4 é elevado a menos 2t. Quando nós calculamos aqui esse determinante, o W2 vai ser igual a menos 3 é elevado a menos t. Já o W3, ele vai ser semelhante ao que nós vimos anteriormente. No W1 nós colocamos na primeira coluna, no W2 na segunda. Já o W3 nós vamos colocar o 0, 0 e 1 na terceira coluna. Nós vamos colocar 0, 0 e 1 na terceira coluna. Depois disso nós vamos repetir essas outras expressões. O e elevado a menos 2t, o menos 2 é elevado a menos 2t, o 4 é elevado a menos 2t, o e elevado a menos t, menos e elevado a menos t e o e elevado a menos t. E depois disso nós temos que o nosso W3 vai ser igual a e elevado a menos 3t. Com isso nós já calculamos aqui o nosso Wronskiano. Nós calculamos o W de 1, o W de 2, o W de 3 e nós temos a nossa G de x que nós vimos anteriormente. Com isso só nos resta calcular o U de 1, o de 2 e o U de 3. O U de 1 ele vai ser igual à integral de W de 1 G de x sobre o nosso Wronskiano dx. Pode ser dx, pode ser dt. Como eu vou trabalhar aqui na variável t, eu vou colocar aqui um t. Ou seja, o nosso U de 1 vai ser igual à integral do nosso W de 1. Nós vimos anteriormente que o W de 1 é igual a 2 vezes a G de x, que a G de x vai ser esse termo aqui que aparece aqui na nossa EDO, ou seja, e elevado a 2t, e elevado a 2t. E o nosso Wronskiano aqui vai ser igual ao que nós calculamos na primeira parte, 6 é elevado a menos 2t dt. Eu não vou me aprofundar aqui no cálculo dessa integral, eu vou colocar aqui só o resultado. Quando nós fazemos aqui essa integral, nós temos que o resultado é igual a 1 sobre 12 é elevado a 4t. Depois nós calculamos o U de 2. O U de 2 ele vai ser semelhante a isso aqui, mas só que no lugar do W1 nós colocamos o W2, G de x, Wronskiano, dt. Depois só nos resta substituir aqui os valores. No lugar do W2 nós vamos colocar menos 3 é elevado a menos t. G de x nós vimos que ele é igual a e elevado a 2t. E o Wronskiano ele é igual a 6 é elevado a menos 2t. E aqui nós colocamos o dt. No final das contas, o nosso U de 2 vai ser igual a menos 1/6 de e elevado a 3t. Depois só nos resta calcular o U de 3, que o U de 3 vai ser igual à integral de W3 G de x sobre o nosso Wronskiano dt. O nosso U de 3 vai ser igual à integral do nosso W de 3. O W de 3 nós vimos que é igual a e elevado a menos 3t. O nosso G de t é igual a e elevado a 2t. E o nosso Wronskiano aqui vai ser igual a 6 e elevado a menos 2t. Tudo isso é dt. E quando nós calculamos essa integral, o nosso U de 3 vai ser igual a 1/6 de e elevado a t. Para montar aqui a nossa solução da parte particular, nós vamos ter o seguinte. Nós vamos ter que o nosso U de 1 vezes y1 mais U de 2 vezes o y2 mais o U de 3 vezes o y3. E a nossa solução particular vai ser igual a U de 1, que o U de 1 nós calculamos anteriormente, é 1 sobre 12 é elevado a 4t, vezes o y1, que o y1 foi dado na questão, é igual a e elevado a menos 2t, mais o U de 2, que o U de 2 é igual a 1/6 negativo de e elevado a 3t, vezes e elevado a menos t. Acabou que eu coloquei aqui um sinal de vezes, aqui é mais o de 3 vezes y3. Nós vamos somar aqui com o nosso 1/6 de e elevado a t, que foi o valor que nós encontramos para o de 3, vezes o y3, que o y3 é igual a e elevado a t. Quando nós agrupamos aqui as multiplicações, nós vamos ter 1 sobre 12, nós
multiplicamos aqui, potências aqui de mesma base, estão na base E, nós conservamos a base e somamos os expoentes, ou seja, vai ficar E elevado a 4t menos 2t, que vai ficar igual a 2t. E vamos fazer o mesmo com isso aqui, nós temos E elevado a 3t vezes E elevado a menos 3t, conservamos a base E, e somamos os expoentes, vai ficar E elevado a 2t. E fazemos o mesmo com o outro, vai ficar a base E e nós somamos os expoentes, vai ficar t mais t, fica igual a 2t. Como aqui nós temos 1/6 de E elevado a 2t e mais 1/6 de E elevado a 2t, esse aqui vai anular com esse aqui, e nós temos que o nosso y de p vai ser igual a 1/12 E elevado a 2t. E a nossa solução final vai ser a solução da parte homogênea mais a solução da parte particular, que a solução da parte homogênea é igual a C1 E elevado a menos 2t mais C2 E elevado a menos t mais C3 E elevado a t, mais a solução da parte particular que nós vimos anteriormente, que é igual a 1/12 E elevado a 2t. Com isso nós chegamos à solução final da nossa equação de ordem superior por variação de parâmetros. Sendo assim, se você gostou, peço por favor que curta, comente e indique para os amigos.